Então assim, a parada é, a ganância ela te fode, cara. Te fode sempre, te fode. Tu fala isso no livro? Cara. Eu acho que nesse livro não, mas eu falo bastante isso. Tu fala cara. o tempo inteiro isso. O tempo inteiro, porque eu comecei... Quer ouvir uma história legal, cara? Posso falar aqui? Cara, você tá livre pra falar o que você quiser. Você vem aí, pra Thiagão. isso, pô. Olha só, você pensa que, sei lá, quem são as pessoas mais inteligentes do mundo pra vocês hoje? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, quem mais? Mais inteligente. Inteligente, QI, assim, QI. Ah, dá pra colocar esses caras ricos aí. Os caras ricos, beleza. Cara, sei lá, você tem vários caras na história que são os mais picas, assim. Você pega um Leonardo da Vinci, sabe? Uns caras Shakespeare e tal. E tem um cara chamado Isaac Newton, né, mano? Todo mundo conhece o Isaac Newton, tá? Esse era burrinho pra caralho. Pra caralho, né? Eu vi uma lista esses dias, ele tá entre os 20 homens mais inteligentes do mundo, tá? Caralho. Muito doido, assim. De QI, né? QI muito alto. E eu falei assim, cara, eu tive durante muito tempo uma parada que pra você investir bem, você precisa ser muito inteligente. Burro nunca vai investir bem. Um cara que tem um QI baixo nunca vai investir bem. E durante muito tempo eu acreditei que isso aqui era verdade. Aí eu comecei a estudar sobre o Isaac Newton, velho. E aí o Isaac Newton, uma das pessoas mais inteligentes da história, em 1719, o cara pegou e se aventurou a investir o capital dele em ações. E ele investiu numa ação lá chamada South Sea Company, acho, se eu não me engano. Investiu, botou uma grana em 1719. Aí essa ação subiu e o cara ganhou dinheiro. Aí, o cara falou, top, eu ganhei dinheiro, eu sou bom, vou começar a ajudar outros amigos. E agora eu vou começar a botar meu dinheiro todo aqui, porque eu ganhei. O que aconteceu? Passou um tempo, todos os amigos dele colocaram grana na mesma ação que ele tinha colocado, já a um preço muito mais alto, e essa ação continuou subindo, velho. Continuou subindo, 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 e ela subiu muito. E todos os amigos dele ficaram ricos, mano. Os amigos dele ficaram ricos. E aí ele falou assim, eu sou um cara inteligente, velho, um dos caras mais inteligentes do mundo. E os meus amigos estão ricos e eu não? Não é possível, é inadmissível pessoas menos inteligentes que eu ficando mais ricas que eu. E aqui foi o momento onde a ganância pegou o cara. Olha o que ele fez. Ao invés de entrar e investir um dinheirinho, ele investiu muito mais dinheiro. Ele investiu muito mais dinheiro que ele tinha investido antes. E quando ele investiu, as ações começaram a subir um pouquinho. Porque a ganância te conquista com falsa segurança e agrados. E aí ela subiu e aí ele se sentiu mais seguro ainda, velho. Tinha colocado muito mais dinheiro. O que aconteceu? A ação caiu. Pá! Caiu até um preço inferior ao que ele tinha comprado na primeira vez. Caralho. Em 1720. E ele quebrou, mano. O Isaac Newton quebrou. E aí tem aquela frase famosa dele de eu consigo prever o movimento das estrelas e dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Então o que isso daqui me ensinou? Que não importa quão inteligente você é, você nunca pode ferir princípios, velho. Então não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com princípios, ganância, imediatismo, tolice, ego. Não importa quem você é, velho. Se você ferir isso, em algum momento a natureza vai te cobrar. Então isso que eu aprendi nos investimentos, sabe? E cientificamente, assim, falando de método, o que tu estudou? Tu estudou, por exemplo, sei lá, como é que você aprendeu? Você foi buscar onde isso? Cara, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet, que você entra hoje tem um monte de gente falando de finanças, né? Então, acho que um pouco por causa disso... A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então, assim, não tinha isso. Faz uns 12 anos, né? Então, eu comecei a investir do nada, sozinho, e aí eu fiz a cagada. Aí eu comecei a estudar. Então, tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu comecei a estudar por elas. Então, eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar, e aí eu tirei um monte de prova. Eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? E eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim eu não tinha muitos livros, eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente. Aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. Mas se você for sábio para aprender com erro, você cresce. Senão, você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência, né? O pessoal fala de resiliência. Tipo, resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo, sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, lendo relatório de empresa, lendo balanço de empresa, vendo relatório de casos de research, relatórios de fundos. E aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. Né? E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade te faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês, eu falei, velho,
por que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil com a mesma qualidade de vida? E as outras 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário, foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart na América Sério? Central. Uma semana. Como você chega assim. nesses caras? Cara, e-mail, mensagem. E na época eu, sei lá, eu não era o primo rico, sabe? Então assim, era bem mais difícil o acesso às coisas. Então eu mandei muito e-mail. Só que assim, eu mandei umas 100 vezes mais e-mail do que as pessoas que eu consegui acessar. Mas essas poucas pessoas me ensinaram muito. Então eu conversei com muito investidor, muito gestor. Isso me fez aprender e crescer. E com o passar do tempo, eu sempre fui investindo meu dinheiro. Mas qual que era a mensagem que tu mandava? Qual é, cara? Sou burrão, Me quero ensina aí. aprender contigo. Não, é porque eu tive um enredo que eu construí que era o seguinte. Cara, eu estou investigando o código da riqueza. Eu quero descobrir qual é o código da riqueza, cara. Né? Existe um trabalho feito por Napoleon Hill, desde a antiguidade, em que ele entrevistou as pessoas mais fodas do mundo. Napoleon Hill, que é aquele cara ali do livro. Que é aquele cara do livro. Pô, ele entrevistou Henry Ford, presidente dos Estados Unidos, várias pessoas. O diabo. Eu falei, cara, e eu tô continuando esse trabalho, eu quero entender qual é a convergência entre as pessoas que são bem-sucedidas. E eu estou produzindo um documentário. Então lá eu investi R$1 milhão, quase R$1 milhão no meu bolso para montar um time e viajar o mundo atrás dessas pessoas. Entendi. Então a desculpa eu ia para gravar. Então você tinha uma boa desculpa. Você tinha R$1 milhão de desculpa, né? Exatamente. Você inventou uma desculpa de R$1 milhão. Mas antes disso, a minha desculpa era almoçar no PF com alguém, né? Eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo cada vez mais. Tá certo. E aí eu fui lapidando a minha própria metodologia de investimento. Cara, hoje eu leio livro pra caceta, muito livro de investimentos. Hoje eu falo com, todos os gestores, quase todos os gestores do Brasil, né, de investimentos. Então eu fui criando isso daqui. Ainda bem, a boa notícia é que hoje é mais fácil aprender sobre finanças, né? Com hoje, YouTube, internet. de graça, tá acessível pra todo mundo. Caralho, mas o teu método é sensacional, cara. Eu ouvi isso, é muito foda. Cara, eu fiquei na casa do CEO do Walmart. Caralho. Como que faz esse papo aí, mano? Cara, então é muito louco. Até o CEO do Walmart, né? Chama Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido, porque... É brasileiro? É um nome brasileiro. Ele é brasileiro. Só Sério? que ele foi no México, né? Ele esteve no México. Entendi. Ele dormiu uma semana no México lá. E aí foi muito louco, porque assim, hoje, vocês falam com um monte de gente, famosa, gente, não sei lá. E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, meu Deus, eu tô lá desse cara, assim. E eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. E aí eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho. Tá ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu tô com um cara assistindo House of Cards, que doido. Então eu ficava analisando o comportamento do cara, tipo, como que ele reage a isso e fala com o filho dele e tal. Então foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são normal? Ah, eles normal, são meio cara. Maluco? Não, todo mundo é normal, cara. E Todo mundo é caga meio igual, maluco também. sabe? E todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É que, puta, a gente tende a criar uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade em todo mundo que a gente conversa, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks, assim, algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia, sabe? Por exemplo, cara, eu tô no restaurante. Eu tô no restaurante com alguém que não pensa assim. A pessoa ela vai comer e vai olhar só pra comida, sei lá. Tipo, que gostoso. Aí eu vou olhar pra alguém que pensa em negócios, essa pessoa vai olhar e falar assim, cara, tá lotado aqui, né? Porra, tá lotado, a gente tá pagando R$100 aqui, o ticket médio por cabeça. Porra, isso daqui então deve faturar por dia tanto, por mês tanto, então deve valer tanto. Puta, a gente devia investir num negócio desse. Sabe? Então a cabeça é diferente. Ela vê os códigos da Matrix, né? Ela vê nos códigos da Matrix, assim. Só que quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente na sua cabeça. Isso que eu ia te perguntar, se é algo que se desenvolve. Sim, cara. Porque qual que é a parada? Eu acho que tudo que você foca acaba... Sabe aquela parada? O que você foca expande? Isso daqui, tem gente que fala que é a lei da atração. Eu entendo um pouco isso daí que você tá falando do lance do restaurante. Comigo, é quando eu tô no Twitter e eu fico assim, caralho, esse cara aqui ia dar um bom papo. Caralho. Porra, acho que esse cara aqui ia ser maneiro de trocar uma ideia com ele. Acho que eu vou tentar chegar nesse cara aqui. É da hora isso, né? E olha, isso é muito louco, porque quando você liga uma chave... Por exemplo, pega o Pat Jordan, né? Porra, o cara de repente... Peter Jordan, né? Peter. É que o nome dele é esquisito. Eu errei Não, o nome que eu falei dele. do Insta dele. Aham, eu errei o nome dele todas as vezes que eu falei aqui no Flow. Peter? É Peter. Peter. Não é Peter, é Peter. Eu fui gravar com ele e eu errei todas as vezes lá também. Sério? Pô, fez assim, ó. Eu segui o cara porque eu curtia o conteúdo geek. Eu sou um cara geek e tal. Aí, de repente, tem um momento que ele começou a me seguir.
E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que começa a me seguir assim, que não tem nada a ver com investimentos, passa um tempo, a pessoa tá falando de negócio ou tem alguma coisa assim. Louco isso daqui. Por quê? Porque a pessoa, por algum motivo, começou a se interessar por isso, aí vem parar em mim e de repente faz alguma coisa. Então, tem essa coisa milenar da lei da atração, o segredo que você pensa e acontece, tipo, pode ser, mas tem uma outra coisa que eu acredito que faz sentido também, que é o que você foca expande. Então, pô, se tem uma mulher grávida, mano, ela tá grávida e ela vai começar a ver que tem muita mulher grávida ao redor dela. É igual quando tu compra um carro. Todo mundo tá dirigindo o mesmo carro, mano. Então assim, não é que tem mais carro andando em volta, não é que tem mais mulher grávida, é que você começou a focar nisso e começa a aparecer. Porque a nossa mente ela é muito louca, ela não consegue processar tudo o que acontece. Tipo, pô, aqui você tem a TV ligada, tem a galera mandando mensagem, tem a gente olhando, tem água, tem toda a galera assistindo a luz. É muita coisa. Então a gente tem alguns gatilhos, cara, que fazem a gente focar. Então quando a gente tá focando em alguma coisa, é igual, tá ligado? Quando você vai fazer corrida, é Fórmula Indy, não é? Que é um oval? É. Oval. Cara, eu já vi vários relatos que você olha pra dentro da curva. Se você olha pra fora, seu carro começa meio que pra direita, assim. Então você precisa olhar pra dentro de novo. O cavalo, mano, se você vai virar com o cavalo, você pode ver que geralmente você olha pro lado que o cavalo vai virar. Se você olha pro outro lado, fica meio foda. Então é muito louco, porque tudo acaba respondendo aonde os caras você jogando foca, entendeu? videogame assim. O Mario Kart, vira mais, né, mano? Então assim, o que você foca expande. E nos negócios é a mesma coisa. Então quando você começa a focar em ganhar, em fazer dinheiro, em investir sua grana, cara, você começa a encontrar mais oportunidades.